ok? Então, a gente tem aí esse exercício que diz o seguinte: uma pessoa ingere uma certa substância que se concentra em seu cérebro. O gráfico a seguir mostra essa concentração em função do tempo. Então, começa aqui, sobe a concentração e depois ela vai descendo com o tempo, ok? Admitindo que a concentração y seja dada por uma função quadrática do tipo at² mais bt mais c, é correto afirmar que. Veja que aqui, em vez de x, eles estão usando t, ok? Aqui, por que eu queria fazer? Porque aqui na apostila veio impresso errado. Essa parte aqui, essa segunda parte em todas elas, não é b menos 4ac, é b² menos 4ac, tá? Porque se fosse b também não teria como fazer. E aqui é o b² porque a gente vai usar b² menos 4ac, que é o delta, para resolver esse exercício. Então tá. Resolvendo ele aqui, vamos dar uma olhadinha. Então, ali, ele está falando o quê? Para a gente analisar o comportamento de A, e ele está falando para a gente analisar ali o comportamento de B² menos 4AC, que é o nosso delta, tá? Olhando o A, como a nossa parábola, ela está com concavidade voltada para baixo, ok? Então, veja que ela está, tipo, triste. O que a gente tem? A gente tem que o nosso A, ele vai ser menor do que zero, tá? Ele é negativo. Por quê? Porque ele é negativo e a nossa concavidade está voltada para baixo, ok? Agora aí o nosso b² menos 4ac, tá? Veja, né? Olha aqui na nossa imagem, a gente tem o quê? Tá vendo que o nosso gráfico, a nossa função, ela está encontrando aqui em 2 pontos? Ela está encontrando aí o nosso eixo das abscissas, o nosso eixo T, 2 vezes? Se ele está encontrando 2 vezes, é porque a gente tem, então, 2 raízes. Se a gente tem 2 raízes, o que acontece? A gente tem 2 raízes, então a gente tem que... Então, a gente tem que o nosso delta ele vai ser positivo, ele é maior do que zero, ok? Ele tem 2 raízes, então o nosso delta é positivo. Ou seja, b² menos 4ac é maior do que zero. Ok? Beleza? Alguma dúvida? Não. Não. Beleza. Isso aqui vem de boa. Deixa eu ver aqui. Outro exercício. Esse aqui. Então, a gente tem esse exercício aqui que diz o seguinte: o conjunto solução da inequação, que é dada por isso daqui, considerando o universo dos conjuntos dos reais, está definido por. Então, a gente tem aí essa inequaçãozinha, x, parece um n, deixa eu arrumar aqui esse x, x menos 2² menor que 2x menos 1, e a gente tem que aí resolver esse exercício. O que a gente tem nisso aqui? Vamos abrir aqui o nosso ao quadrado. Então, a gente tem x² menos 4x mais 4. Vamos passar aqui esses termos para o outro lado, ok? Então, fica menos 2x mais 1 menor do que zero, ok? Arrumando aí, a gente fica com x² menos 6x mais 6. Ok? Menor do que zero. Tá. A gente, então, tem essa inequaçãozinha e a gente quer saber a solução dela. Para a gente saber a solução dessa inequação, Bhaskara. a gente pode fazer Bhaskara aí. Muito bem. Então, a gente finge, então, aqui, que é um x² menos 6x mais 6 igual a zero. Vamos fazer o nosso Bhaskara. Então, Menos 6² isso. menos 4 vezes 1 vezes 6. Dá 36 menos 24.
Que dá 3 com 1 dá 1. 3 com 2 dá 1. 3 com 1 dá 1. Aí. Lembra que faz da direita para a esquerda, porque senão vai dar um número diferente. 6 por 4 dá 2. Dá 12. Isso. Ah, peraí, ó. Uma coisa aqui. Olha só, o horário tá confundindo aqui, ó. 4 mais 1 não é 6, tá? É 5. Deixa eu mudar aqui. Ah, tá. É o horário. Já estamos também no final do semestre, a gente já não tá 5, aqui é 5. Então aqui é 5. Então é 20. Isso, então aqui deu 20. Tá, aí então, o delta vai ser 16. Exatamente. Então x vai ser igual a menos b, então vai ficar mais 4. Aqui, ó. O b é menos 6. Ah, é. Então vai ficar com mais 6. Isso. Mais ou menos. 4. Isso, vamos por direto. É, raiz de 16 é 4. Sobre 2. Sobre 2. Então, a gente vai ficar aí com x1. Igual, vai ficar 10 sobre 2. Que E dá? 2 sobre 2. Então, 10 vai dar 5. E ali vai dar 1. Exatamente. Então, a gente tem aí que as nossas raízes deram 5 e 1. Ou seja, a gente tem lá... Deixa eu escrever aqui assim. A gente tem lá, aqui, o nosso eixo x. A gente tem o quê? Primeiro, vamos dar uma olhada aqui nessa daqui. Nessa daqui não. Nessa daqui. O nosso A, ele é positivo ou ele é negativo? A nossa concavidade é positivo. Positivo. Então, a gente tem... Deixa eu pegar uma outra cor aqui. Então, a gente tem desse tipo aqui. A gente achou os valores das nossas raízes. Então, a gente achou que aqui... É o 1. 1. E que aqui é 5. É 5. Certo? Aqui na nossa inequação, nessa inequaçãozinha aqui, a gente tem o quê? Que essa função, ela é menor do que 0. Ou seja, no nosso eixo y, se a gente fosse desenhar o eixo y aqui, se a gente fosse desenhar o nosso eixo y aqui, ele está na parte negativa do nosso eixo y, né? Porque essa função, a gente quer o que é menor do que 0. Se aqui é o 0, né? Se aqui é o ponto 0, 0, a gente quer o quê? O y menor do que 0. Então, a gente quer o y que esteja nessa parte. Ou seja, a gente quer a função que está nessa parte negativa aqui, ó. Ok? A parte negativa é essa parte aqui, ó. Porque aqui ele está na parte positiva, nesses dois aqui, ó. Ok? Então, sendo assim, a gente tem o quê? Que a nossa resposta é o quê? A gente tem que o nosso x, para a nossa solução, ele está entre 1 e 5, ok? Porque são esses pontos aqui dessa parte da nossa equaçãozinha. Sim. Ok? E é entre 1 e 5. Ok? Alguma dúvida? Não. Não? Beleza. Deixa eu pegar aqui o exercício. Nossa. Deixa eu ver se era esse que eu tinha separado aqui pra gente ver. Esse. Não, era assim. Esse aqui. Então, a gente tem o quê? A parábola abaixo representa o lucro mensal, L em reais, obtido em função do número de peças vendidas em um certo produto. Então, aqui a gente tem o número de peças que esse vendedor vende e aqui o lucro que ele recebe. E aqui o que ele fala? A, determine o número de peças
que torna o lucro nulo. Então, ele quer o número de peças em que ele faz com que o lucro vire zero. Ou seja, nessa nossa função de lucro por x, que é o número de reais, a gente tem o quê? Para ser o lucro zero, olhando aqui no nosso gráfico, a gente tem o quê? O lucro zero são as nossas raízes. Então, os lucros zero são aqueles em que a nossa função vai bater aqui no eixo das abscissas, tá? Então, aqui, veja que aqui ele bate e aqui ele também bate, ok? Então, a gente tem aí que o nosso lucro vai ser zero quando x for igual a zero ou quando x for esse daqui. Então, que ponto será que é esse? Então, tá vendo que aqui o nosso 300 é o nosso vértice da nossa função? Se ele é o vértice, é porque ele corta a nossa função exatamente no meio, tá? Então, se daqui do vértice para cá, para a primeira raiz, a gente teve 200 de diferença, quando a gente for fazer daqui para cá, a gente também vai ter 200 de diferença. Ou seja, a gente vai ter que o outro x vai ser 300 mais 200, ou seja, 500, ok? Então, a gente vai ter esse L de zero quando a gente tiver o ponto, aqui não, quando a gente tiver o ponto 100, ou quando a gente tiver o ponto 500. Ok? Uhum. Beleza. Exercício B, os valores de x que tornam o lucro negativo. Então, quais são esses valores aqui que vão tornar o nosso valor do lucro negativo? Ok? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente tem... Então, tipo, se eu for querer saber o valor do lucro, é só eu somar, como que é? Na verdade, tem que resolver quanto que é menos 1.000 mais 800, né? Aí vai ficar... Menos 1.000 mais 800? Por que 800? É. Ó, a gente tem aqui... Por quê? Pode falar. Não, é que tipo assim, eu sei, 400, aqui vai dar 400, né? O número de peças vai dar 400, certo? No B? Não, não há. No A? Ah, tá. É 100. No A aqui a gente teve o quê? Que X... Nossa, por que tá tão estranho? Ah, aqui. A gente achou aqui que pro A a gente tem o número em que o... Nossa, por que tá tão estranho? Deixa eu ver o que eu fiz. É que eu acho que você colocou no... Eu coloquei outro tipo de caneta. Então, a gente tem o que no A? Quando o lucro... Nossa, tá difícil. Quando que o lucro, ele vai ser... Aí que não tá... Olha, olha, eu fiz alguma coisa errada aqui. Eu não sei porque eu não uso, então... Pronto, aí. Agora rolou. É Então, que ela estava no cinza, então... então, não sei por quê. Bom, enfim. A gente tem o quê? Que ele quer no A quando o lucro dá zero. Lembra que a gente viu numa função quadrada, a gente tem o quê? Se a gente tem uma função assim, por exemplo. Ela A é gente tem negativa. isso, o A é negativo. A gente tem o seguinte, quando a gente quer que L seja negativo, sendo que L é aqui a nossa coordenada, as nossas ordenadas, o que a gente tem aqui? Um dos nossos eixos. A gente tem aqui o ponto 0, 0, certo? Uhum. Então, a gente tem aqui para cima é positivo e aqui para baixo é negativo. Ok? Uhum. Quando ele fala que ele quer L0, ou seja, aqui no nosso eixo das ordenadas ele quer que seja 0, a gente vai no ponto 0. Ok? O ponto é esse aqui, 0. Ele quer que o lucro seja 0. Então, a gente tem que encontrar os pontos em que essa função vai encontrar o eixo x, tá? Então, essa função aqui, a gente quer ver os pontos em que ela vai encontrar o eixo x.
ok? Esse aqui é o eixo X. Então, onde ela está encontrando? Nesse ponto e nesse ponto. Ou seja, nesses dois pontos, L é igual a 0. Ou seja, esse lucro vai ser 0. Ok? Quais são esses pontos nessa funçãozinha aqui que ele dá? Aqui é 100, tá? Tá escrito. E esse outro ponto a gente não tem. Mas a gente tem que o vértice é 300. Ok? Então, daqui até o vértice é 200. Então, daqui até o outro também vai ser 200. Então, 300 mais 200, a gente tem que esse ponto aqui é 500. Então, a resposta do A é o quê? L vai ser 0 quando x for igual a 100 ou quando x for igual a 500. Essa é a resposta. Entendi. Entendeu? Beleza. Agora aqui no B, o que ele está falando? Deixa eu fazer aqui. Ele está perguntando aí quais são os valores para que o lucro seja negativo. Então, olha o que a gente tem aqui. Lembrando que aqui nesse eixo das ordenadas, a gente tem que é o lucro, tá? Então, esse ali é o nosso... Deixa eu marcar aqui 0. Esse aqui é o pontinho 0. E a gente tem aí a nossa funçãozinha. Okay. Veja que a gente tem algumas informações, tá? Vamos olhar ali para o eixo Y, que é o eixo L, tá? Que nesse exercício é chamado de lucro. Tá vendo esse ponto aí que eu marquei? É o 0. Daqui para cima, a gente tem positivo, tá? E daqui para baixo, a gente tem negativo. Ou seja, aqui a gente tem lucro positivo e aqui a gente tem lucro negativo, ok? Porque se a gente for ver aqui, ó, um ponto aqui, vai ser um número positivo, ou seja, um lucro positivo. Se a gente for ver um número aqui embaixo, vai ser um lucro negativo, ok? Então, ó, olhando aqui, a gente tem aqui, né, os nossos pontos 100 e o nosso ponto 500. O lucro negativo é onde a nossa função vai estar nessa parte de baixo do eixo X. Ou seja, a nossa resposta vai ser todos os valores que estão embaixo aqui no nosso eixo X. Ok? Ou seja, são esses valores que estão nessa parte aqui, que vão aqui de baixo até o 0, até o lucro 0, porque a partir daqui começa a ser positivo, ok? E aqui, depois desse ponto aqui, depois desse ponto, a gente também tem esse L negativo, ok? Então, a gente tem aqui também para a resposta do nosso exercício. Sendo assim, qual que é o intervalinho aí em que esses valores... Deixa eu puxar mais para o lado. Em que esses valores são negativos. A gente tem, então, que para os valores de x tornarem-se o L negativo, a gente tem que x, ele tem que ser menor do que, aqui lembrando que é 100 e aqui é 500. Então, tem que ser menor que 100, ok? E maior do que 0, tá? Porque não tem como você vender menos uma peça, tá? Lembrando que aqui é o número de peças. Então, o negativo, esse L negativo, a gente tem aqui entre 0 e 100, tá? E aqui para frente também, tá vendo que aqui também é negativo? Ou então, quando o nosso x é maior do que 500, ok? Então, a resposta desse exercício são esses dois valores aqui, tá? Porque a gente tem aqui que o nosso negativo, que é nessa parte aqui da função, ok? Nosso negativo que está para cá, a gente tem o quê? Essa parte aqui e essa parte aqui, ok? Ou seja, a gente tem que o x está aí, ó, entre 0 e 100. O x aqui está entre 0 e 100. E o nosso y depois vai daqui para frente. Deu para entender? Deu. Não? Beleza. Opa, por que eu apaguei aqui? Agora esse exercício aqui, o 6. O número de peças que devem ser vendidas para que o lucro seja 350. Tá? Esse daqui já vai um pouquinho mais de contas. Tá?
Então, o que a gente tem que fazer? Para a gente saber aí o valor do número de peças para que o lucro seja 350, a gente precisa fazer o quê? A gente precisa encontrar a nossa função, a gente precisa encontrar a nossa lei de formação dessa função, tá? Então, vamos chamar aí L de X. Ela é o quê? A gente tem que descobrir o que é. Então, não sei se você se lembra, mas uma das formas da gente encontrar uma lei de formação, a gente encontrar uma função, é da seguinte forma. Y é igual a A vezes X menos X1, X menos X2. Nesse caso, o que é? A gente tem o A. Para achar essa lei de formação, a gente tem o quê? Os valores A, que a gente precisa descobrir, o valor de uma das raízes e o valor da segunda raiz, tá? Veja que a gente tem o valor dessas raízes, a gente tem o valor de duas raízes. Aqui, ó, uma é 100 e a outra é 500, ok? Então, vamos fazer aí, vamos trocar aí os valores para a gente descobrir quando que é a nossa funçãozinha. Veja que para essa função, a gente não tem o valor de A. A gente não sabe ainda qual que é o valor do nosso A nesse caso, tá? Então, vamos fazer o seguinte, vamos escolher um ponto, vamos escolher esse ponto aqui, que é o ponto do nosso vértice, que tem coordenadas 300 e 800. Nossa, não dá para fazer 8 nesse negócio. Bom, é um 8 ali, tá? A gente tem esse ponto. Vamos trocar nessa... Ou faz duas bolinhas. Vamos ver se eu consigo. Tem que fazer duas bolinhas também é difícil. Meu dedo não... Aí. Ó, ficou bonitinho. Mais ou menos. Bom, a gente tem aí esse ponto. Então, vamos pegar naquela funçãozinha, que é aquela que tem as raízes, e vamos trocar aí alguns valores para a gente achar quanto é x. Quanto é x não, quanto que é a. Ok? Então, vamos trocar y, lembrando que aqui é a coordenada x e aqui é a coordenada y. Vamos trocar aí y por 800. O valor de a é o que a gente precisa descobrir, porque a gente não sabe. X é o nosso 300. Ok? Menos a primeira raiz, que é 100. Vezes x menos a segunda raiz. X não, né? X a gente já tem o valor. 300 menos a nossa segunda raiz. Menos 500. Isso mesmo. Falar nisso, você corrigiu as... Você deu minha média lá? Eu não vi. Eu não sabia que você tinha me mandado já esses exercícios dessa... Não, eu não mandei. Ah, não mandou? Então tá. Então, eu acho que já está... Acho que não está fechada ainda, porque acho que o sistema que vai fechar. Mas todas as suas notas já estão lá. Uhum. Eu já publiquei todas as notas, no caso. O trabalho eu fui bem. Tirei acho que 8 no trabalho, se não me engano. Foi sim. Acho que sua Mas média vai fechar com 8. Eu não sei se... Eu não tenho certeza, mas na escola eles colocam, tipo, 8.2, 8.3 ou eles vão arredondando? Eu não sei. Eu acho que eles... Algumas matérias eles deixam, tipo, 8,3, 8,4. Nossa. Eu não sei. Ainda, porque na minha lista lá, no sistema, tá dando acho que 8 essa média. Deixa eu ver um negócio aqui. Veja aí. É que eu não... na verdade, esse negócio é meio complicado. É bimestre 2, né? Isso. É BIM.2, né? Calma aí. Então, ó, biologia, a minha nota do bimestre tá 8,3. A sua matéria tá 8. Então eles pegam sim os números decimais. Então tá fechado acho que como 8 mesmo a sua matéria. É a sua matéria não, a sua nota. Minha matéria, minha nota. Então no final do bimestre o cérebro já não funciona muito bem. E tem nota que eu tô com 5 ainda, nota vermelha ainda. Eu acho que a professora não Então não corrigiu a prova. Aí acho que não trocou. Então. Acho que eles vão finalizar aí. A gente tem até um tempo para finalizar de colocar as notas, mas eu não tenho certeza de quanto que é essa data.
E parece que vai ter uma reunião de pais, né? Boa pergunta. Não, acho que é para resolver se a escola vai voltar, qual os pais que querem que a escola Ah, volte. tá. Entendi. Então, talvez tenha mesmo. Eu não estou sabendo disso ainda. Porque eu não consegui participar da última reunião. Mas na minha matéria, a sua nota já está publicada, tá? Uhum. Beleza? Então, a gente tem aí o quê? A gente tem 800, vai ser igual a... Vamos resolver aí. 300 menos 100. 200. Aí a gente tem o quê? 300 200. isso, menos 200, né? Nesse caso. É, menos 200. Beleza. Então, a gente fica com 800 é igual a, que é igual... Vamos fazer essa multiplicaçãozinha aí. Então, a gente ficou com 200 vezes menos 200 vezes 200. A gente fica com menos 400. 4, com 4 zeros. Ó, tá vendo que aqui o 200 tem 2 zeros? Ah, tá. 40. 40 mil. Um número bem grande, tá? Como a gente quer saber o valor de A, passa para lá, dividindo, ok? Então, o nosso A vai ser 800. 800 sobre menos 40 mil. Isso. Vai dar, cortar 2 zeros. Isso. 8 dividido por 400, 8. Vamos Tem simplificar. 40 na tabuada do... Tem 40 na tabuada do 8, né? Tem. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Então vai dar menos 500. Mas, ó, vamos ver aqui. Vamos dividir aqui, ó. 8, em cima e embaixo por 8. 8 dividido por 8. 1, né? Aqui, ó. Divide em cima e embaixo por 8. Divide em cima e embaixo por 8. Ok? Então, aí, 8 dividido por 8 dá 1. E aí, o nosso menos 400, ou seja, 400 dividido por 8, a gente tem aí 40 para 8, a gente tem 5. Nossa. Aqui sobra 0, só que aí abaixa esse 0, então tem que abaixar aqui e colocar o 0 também. Vai dar Ai, eu apaguei tudo. 0,02. Peraí, deixa eu voltar. Aí. Vai ficar 0,02. Isso. Eu vou deixar em forma de fração, porque eu gosto mais de trabalhar em formas de frações, tá? Então, a gente tem aí o quê? A gente tem que o nosso A é menos 1 sobre 50. Mas o que a gente quer? A gente quer saber o lucro de R$350. Por que a gente achou A? Para a gente achar a nossa função, tá? Então, deixa eu apagar aqui. Então, a gente achou que o nosso A é menos 1 sobre 50. Lembrando que a gente tinha essa funçãozinha aqui, tá? Então, vamos achar essa funçãozinha em termos de x e y. Então, a gente não vai trocar x e y agora, a gente vai trocar os outros valores. Então, a gente tem y vai ser igual a menos 1 sobre 50, isso, vezes x menos 100, x menos 500. Ok? Então, a gente tem aí que o nosso y é dessa forma. E o nosso y é o quê? O nosso L de x. Ok? Ele quer saber qual que é o valor de peças, ou seja, qual que é o valor de x, quando o nosso lucro, ou seja, quando o nosso y é 350. Ou seja, só basta Então, aqui trocar. Então, é. 350 é igual a menos 1 sobre 50, vezes x menos 100, x menos 500. Ok? Esse 50, tá vendo que ele está dividindo aqui? Eu vou passar para ele lá para o outro lado multiplicando. Deixa eu ficar Então, fica vezes aqui. Menos 1. menos 1. Vamos fazer essa multiplicação, essa distributiva aqui, ó. Essa aqui, ó. Sim, vai ficar x ao quadrado Uhum. mais... Não, é
menos mesmo. Isso, x vezes menos Menos. 500. Menos 500x. Isso. Aí vai ficar menos 100x Uhum. mais 50.000. Isso, 50.000. Beleza. Aqui, esse 350 vezes 50, a gente tem aqui. Vai dar 0. Ah, você vai fazer direto? Tá, ó. Aqui vai dar 0, certo? 0, Uhum. 0, 0, 0, 0. Vai dar, então, tudo 0. Tudo zerado. Ah, tá. Tá, entendi o que você tá fazendo. É que eu tô... Tá, vai dar tudo 0. Aí, mais o 5. O 2 fica lá fora. Então... Aqui, ó. 5 vezes 0, 0. 5 É, vezes 5. dá 25. O Uhum. 5 fica aí, o 2 vai lá. 15, 16, 17. Então, vai dar 17.750. Aí 0, 5, 7 e 1. Isso, Vai ficar 17.500. exatamente. É isso aí. Deixa eu apagar aqui para caber. Aí vai ficar igual a menos x ao quadrado Uhum. mais 500x Ok. mais 100x Uhum. menos 50.000. É que na verdade só vai trocar os sinais, né? Isso, esse menos aí só vai trocar os sinais, tá? Então vamos fazer o quê? Aqui a gente tem Passa o menos 50 pro outro lado. isso. Ó, como é uma função, vamos passar tudo para um lado e deixar igual a zero, porque a gente vai precisar fazer Bhaskara, tá? Uhum. Então vamos passar todos esses valores lá para o outro lado. Vai trocar de sinal tudo de novo. Então a gente Então vai vai ficar 17, x ao quadrado aqui, ó, 500x mais 100x, dá 600x. isso, 600x positivo, que quando passa para o outro lado. Fica negativo. Uhum. Menos 600x. Aí menos 50 mais 17.500 Veja que esse 50.000 tá dá negativo quando ele passar para o outro lado. positivo. Uhum. Então a gente vai ter Então vai somar? isso. É, vai somar. Então tá, vamos lá. Então somando Vai aqui. ficar 0, 0, Uhum. 5, 7, 6. Então mais 67.500 67.500. Ok. D igual a 0, né? Isso igual a zero. Deixa eu só apagar aqui. Minha Nossa Senhora. Ficou com os numerozinhos grandes, igual a zero, ok? Tá. Então, a gente tem aí uma funçãozinha de segundo grau, a gente vai ter que fazer Bhaskara e descobrir aí os valores para a gente poder fazer aqui. Eu vou apagar e vou escrever de novo, tá? Porque não vai caber. Então, a gente Então tinha é x ao quadrado x ao quadrado. mais 600x Hum? menos X. 67. Peraí, deixa eu ver. 67. Peraí, aqui. Menos. Não, Isso. é mais, é mais, é Aqui, mais, é ó. mais. Isso. Volta lá. Cadê? A gente tinha Então x. é x ao quadrado menos 600x mais 67.500. Igual Nossa, a que zero. número É, agora grande. vai. Agora vai ser difícil. Então, não é difícil porque tem um 1, né? Um dá uma É verdade, ajudadinha. é verdade. Então, Então, calma, menos 600. Na verdade, é menos 600, né? Você esqueceu do o menos. menos. Deixa eu colocar aqui. O Menos menos 6. vai junto. Isso, O vai menos vai junto. junto. Exatamente. Menos 4 vezes 1 Uhum, vezes 67.500. exatamente. Ali vai dar 36 mil. Uhum.
É 36 Mais mil? um. Não, 360. 360. E vai, 4 zeros. Menos. Agora essa conta fica grande. Tá. 6. 67.500. Tá. Isso vezes 4. Ali dá 0, 0. Vai dar 20. Põe o 0, sobe o outro. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Aí dá 30. Aí vai dar 24, 25, 26, 27. Isso, então a gente fica aí com Nossa senhora. 0, 1, 2, 3. Mas vai dar um número, acho que vai dar uma raiz. Vai dar um número menorzinho. Então vamos lá. 36. É só você fazer, cortar. Se tem 4 zeros pra cá e 4 zeros de lá, você sabe que vai dar 0, então você não precisa pôr. 36 menos 27 vai dar 36. Vai dar aqui, vai ter que emprestado 3, vai dar 2. Aí 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Vai dar 9. E ali vai dar 0. Isso, então a gente fica com 90 mil. 90 mil. Ou também você podia cortar os zeros, né? Os zeros não somem, tá? Porque isso aqui é uma subtração. Eles só somem se fosse uma divisão, tá? Porque aqui não tem como dar 9. Mas tem raiz de 90 mil? Tem. Ok? Tem? E ela é exata. Eu não sabia disso, não. Ó, para você ver se ela tem raiz exata, olha aqui. 1, 2, 3, 4. Quando a gente tem, lembra aqui, quando a gente tem nosso 100 ao quadrado, a gente tem o quê? 100 é 1 com 4 zeros, né? 100 Por mil. quê? 10 mil, né? Porque dobra o número de zeros. Se aqui tiver 2 zeros, ao quadrado vai ficar 4. Então, veja que a gente tem o quê? O 9. Olha que a gente tem o 9. E a gente tem 4 zeros. O 9 não é 3 ao quadrado? Esses 2 zeros, a gente... verdade, né? É 300 ao quadrado? Quase, 300 mais ou ao menos. quadrado. 300 já seria muito grande. Peraí, 300? Não, é isso aí, 300. Ó, então x vai ser o quê? Porque 3 vezes 3 é 9. Exatamente. E 4 zeros. Exatamente, é 300 mesmo. Eu pensei que era... Confundi ali um tempinho. Então, ali vai ficar 600. Isso. Porque menos 600 menos B dá 600. Isso. Mais ou menos raiz de 300. Raiz de 300. Ou 300. Isso. 300. Sobre 2. Exatamente. Então, a gente tem Porque x... você vai fazer 2 vezes 1, que dá 2. Isso. Então, a gente tem x1 e x2. x1... 600 mais 300, 6, 7, 8. Vai dar 900 sobre 2. E ali vai ficar 300 sobre 2. Nossa senhora, calma. Simplifica em cima e embaixo por 2, que é mais fácil. Por 2 dá, então, 900 dividido por 2. Qual que é a metade de 900? 300. Então, vamos fazer aqui, ó. 900 dividido por 2. Dá 8. Isso, então, 4. 4 vai 8, dá 1. 100, que vai dar 50. Isso. Então, 450. E ali 300 dá 1. Vai dar 2. Vai dar 1. 150. Isso. 150. Então, a gente achou aí... Boa. Então, a gente achou os dois valores para que o nosso lucro seja 350. Então, quando o nosso lucro for 350, quer dizer que ele vendeu 450 peças ou ele vendeu 150 peças. Que coisa linda essa conta. Maravilha. Ok? Só número grande. Sim, mas não teve nenhum número absurdo. Já pensou se aqui fosse 598? Ia ser mais difícil. Tá? Então tá bom. Alguma dúvida sobre esse exercício?
Não. Não? Beleza, então. Então, a gente aí a gente reviu aí alguns exercícios, a gente reviu algumas matérias. A gente fez, então, o exercício ali que tinha inequação, a gente fez esse exercício que a gente teve gráfico, teve que descobrir a função, e aquele primeiro foi uma análise de gráfico também. Ok? Aí, como eu falei no começo da aula, eu vou postar esses slides. Eu já postei, né? Esses slides estão lá na plataforma. Se você quiser dar uma olhada nos outros exercícios que não foram feitos, eles estão todos com resposta. Sabe o que eu ia perguntar? Diga. Os que você passou, tinha 2 que não precisavam fazer conta, né? Os que você passou anteriormente. Eu não lembro, mas pode ser que que tenha mesmo. Como aqueles eram de estilo Enem, tem alguns que provavelmente não tem conta mesmo. Eu não lembro. Você não consegue abrir aí só pra me tirar essa dúvida? Consigo sim. Porque primeiro eu sei que tinha que fazer conta, porque tava pedindo pra você fazer uma conta. Tava na cara. E tinha um outro que era de gráfico, parecido com aquele ali, só que eu acho que é Pra só analisar, meio que você tem que pode ser que seja analisar, mesmo. aí você tem que pensar Deixa e eu ver tal. onde que estão esses exercícios. Página mais pra baixo. É que eu não tô com o meu caderno aqui. Não sei problema. Eu lembro que é mais pra baixo. Acho que é 49, 48. Aqui. Deixa eu ver. Isso. Hum. Eu já vi que É, ó. Esse eu aqui não errei o precisa. primeiro. Oh, maravilha. O 3 não precisa de conta, só Mas análise de gráfico. não tem problema, né? Se eu errar alguma coisinha. Não, depois eu corrijo e mostro pra você se você quiser. Não tem problema. Ó, o 3, ó, não precisava de conta, pelo visto. Aqui é só uma análise de gráfico. O 4, acho. O O 2 4, também. acho que é um desses dois aqui. Acho Nossa, que. um D. Minha nossa senhora. Eu coloquei um A. Não, Ah, esse daqui não parece precisar de muita conta também, não. Ah, não, mas é precisa um meio pouquinho. que. É um pouquinho de conta também. Esse daqui, como tem um gráfico, talvez pela análise dê para fazer. Não precisava mesmo fazer a conta. Ok? É. Deixa eu só ver se eu acertei alguma. Pelo menos no lucro. Tá. Um é B, A2 é B, Uhum. O A3 é a C 3 é C, nossa senhora. Já tô vendo já. e a O 4 A. 4. Eu acho que a 4 eu acertei, se eu não me engano. Beleza. Esse teve menos. Mas o 1 eu errei. Porque eu coloquei, o meu deu 5,5. Hum. Aí eu coloquei, para ter a maior área interna no canil, ele deverá dobrar o alambrado ao meio, ficando com 5 metros de cada lado da dobra. Mas agora, olhando, o Ó, D acho que é melhor. aqui deu 5,5 também, sua conta está certa. Aí Só a acho que é minha uma interpretação. alternativa que está errada. Porque eu acho, ó, se tiver os dois lados com a mesma medida, ou seja, em Vai forma ser de um quadrado. quadrado, o canil ficará com a maior área possível. Verdade. Porque 5 e 5,5, 5,5 é maior que 5, né? Uhum. Então, acho que tá errado aí. Beleza, então. Tá, se você quiser, eu posso também mandar depois essas soluções para você conferir mais de perto. Ok? Uhum. Então é isso. Lembrando, deixa eu falar aqui no vídeo também, para caso a Bia for assistir, amanhã não tem a live, tá? Vocês vão ter aquela atividade de encerramento, acho que é com a professora Lívia. E aí depois já fica mais livre, ok? Ok. Então, boas férias, Isa. Relaxa, Obrigada. assim, descansa bastante, mas dá aquela estudadinha também, né? Dá aquela revisada de vez em quando. Só para quando voltar, ter ali um pouquinho da matemática ainda. E das outras matérias também, ok? Mas descansa bastante, Ok. que você merece, que você estudou bastante esse semestre. Ok. Você também. Obrigada. O bom é que hoje só tem uma live.